O oitavo Seminário Interno de Formação Continuada Docente do CREJA é uma ação organizada pelo CREJA por meio da equipe de Educação Continuada Docente e Educação para o Mundo do Trabalho. Nessa edição, temos a parceria com o evento Tempos Inéditos, organizado pelo Complexo de Formação de Professores da UFRJ. O professor José Roberto vai apresentar os nossos convidados dessa edição. Eu gostaria de destacar a presença, antes disso, de toda a equipe docente do CREJA, do Seja Maré, do Seja Cari, também elementos da equipe da CEF, também a professora Lara, que representa o grupo de pesquisa ELAC, que é do Instituto de Educação Física da UF, coordenado pela professora Rosa Malena. Professor José Roberto, por favor. Olá, boa tarde a todos. Espero que a gente tenha um seminário com muito aprendizado, com muito conhecimento, muita troca de conhecimento. Hoje nós estamos recebendo o professor doutor Enio Serra, né? O professor possui doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, graduação em Geografia pela UERJ, é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência nas áreas de Educação e Geografia, com ênfase em Educação de Jovens e Adultos e Geografia Escolar. Atua principalmente nos temas Políticas Educacionais e EJA, Políticas de Currículo na EJA, Currículo e Prática Docente em Geografia, Geografia da Educação. Coordena também o Laboratório de Investigação, Ensino, Extensão e Educação de Jovens e Adultos, o LIEJA, e atua como membro do colegiado do Fórum EJA do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor Enio, pela participação. Muito bom ter o senhor aqui. Obrigado a você. E também a querida professora Deise Mani, possui especialização em Educação de Jovens e Adultos pelo curso de especialização em Saberes e Práticas de Educação Básica, EJA, da UFRJ, bacharelado e licenciatura em Física pela Faculdade de Humanidades Pedro II, é professora de Matemática na Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, lecionando no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos e também na Rede Pública Estadual de Ensino, SEDUC. Professora Deise, muito obrigado pela sua participação. Acredito que vai ser um encontro muito proveitoso, onde a gente vai poder ouvir experiências muito gratificantes e a gente vai ter a oportunidade de aprender ainda mais. Uma boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. É de grande importância o seminário interno do CREJA. Foi um movimento para que a gente pudesse fazer uma troca. Quero agradecer ao Daniel, quero agradecer ao José Roberto por ter dado essa oportunidade, ter feito esse convite. Agradecer ao professor Enio, que foi meu professor, e uma pessoa que sempre é tão esclarecedora nas suas falas, e nos faz refletir muito. Esse modelo de roda de conversa é fantástico, porque podemos poder ouvir as outras pessoas também. Quero agradecer ao Centro de Formação de Professores, de Complexo de Formação de Professores da UFRJ. Enfim, quero trazer muitas reflexões e quero ser muito motivada. Obrigada, mais uma vez, pelo convite. Bom, quero agradecer também muito o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que esse é um momento importante da gente estar junto, né? Para mim é uma satisfação compartilhar algumas reflexões. Estar aqui com os educadores do CREJA, né, com quem eu já tenho uma relação de algum tempo, né, de curso de extensão, de estágio de alunos lá da UFRJ. Estar com os colegas do Seja Maré, que eu ainda não tive a oportunidade de estar lá presencialmente, mas em breve quero ter também essa oportunidade. Com o novíssimo Seja Cari, muito feliz também de vocês passarem a compor essa equipe, né, de escolas exclusivas de EJA. Também quero em breve estar presencialmente com vocês, né? Dizer que, assim, mais do que nunca, é importantíssimo a gente estar conversando sobre educação de jovens e adultos. Afinal, nesse contexto que nós vivemos da pandemia, os nossos educandos
eles estão entre as pessoas que mais foram impactadas pela disseminação da Covid-19, tanto pela crise econômica, pela falta de um Estado mais justo, né, que lhes garantisse um direito mínimo a uma quarentena digna. Aliás, é um direito à quarentena que muitos deles nem isso tiveram, na verdade, né? E quando eu falo de direito à quarentena, eu estou falando de direito à vida, né? Exatamente isso que a gente quer dizer, né? E ainda impactados por algumas políticas educacionais que podem aprofundar mais ainda as desigualdades educacionais. Então, para mim, é um prazer estar aqui falando sobre currículo, formação, Paulo Freire. Espero que a gente tenha uma tarde muito bacana e proveitosa. E, mais uma vez, agradeço aí o convite de estar participando aqui, tanto ao Complexo de Formação, quanto ao CREJA, na figura do Daniel, que me fez o convite. Obrigado e daqui a pouco eu volto. Antes da professora Deise iniciar a fala, vou destacar também a presença da Escola Paulo Freire, na pessoa da Pamela, que é uma das articuladoras dentro desse projeto, né, da parceria entre o CREJA e o Complexo de Formação de Professores da UFRJ. Destacar também a presença de um outro grupo de pesquisa que é da FFP, da UERJ, que é o Almefre, na pessoa da Alessandra. E, professora Deise, por favor, sua fala. Eu iniciava a minha fala sobre a questão de formação de um professor. Primeiro eu vou dar um relato, eu vou fazer um depoimento de como foi a minha chegada a essa profissão. Aí depois a gente vai conversar um pouquinho e ver como é que tem importância o como e o tempo, o momento que a gente estudou e dali para que você pudesse, então, enfrentar os desafios da educação. Então, vamos lá. Minha escolha profissional. Eu queria ser professora? Num primeiro momento, não. A minha época era SES Gran Rio, eu pretendia fazer direito. E todo o meu trabalho escolar foi voltado para isso. Até que, no terceiro ano do ensino médio, eu conheci um professor de física que foi a minha inspiração profissional. Como assim uma inspiração profissional? Ele era um professor que trazia uma física tão mágica, era tão bonito aquilo que ele mostrava para a gente, e eu fiquei encantada. Com o tempo, eu comecei a pensar o seguinte: nossa, a carreira de professor é maravilhosa, porque eu sempre tive tanta dificuldade em matemática, e com esse professor eu consegui realmente compreender aquilo que anos anteriores eu não tinha conseguido. Bom, fiz lá o vestibular, só podia fazer por turno da noite, porque já trabalho há muito tempo, na faculdade mesmo, estudando no ensino médio, eu já trabalhava, então não dava para ser uma faculdade manhã, tarde e noite. Então eu precisava de uma faculdade que me desse tempo, desse horário para isso. A questão da sobrevivência, que tantos outros hoje passam por isso também. Eu fiz vestibular, passei, entrei na faculdade e levei uma série de sonhos. Muitos sonhos, esperava encontrar uma coisa, encontrei outra, completamente diferente. Ainda no esquema 3x1, 3 anos de bacharelado, era anual, não tinha ainda essa coisa de crédito. Então, você passava ano a ano, podia carregar uma dependência. E o primeiro encontro não era nada de mágico. Eu não consegui ver essa mágica porque era tudo muito científico, era tudo muita conta. Na minha época não tinha internet para você navegar e saber como é que era, quais eram as resenhas das disciplinas. Então eu fiquei um pouquinho assim assustada, porque já carregava uma certa dificuldade. Fiz a minha faculdade, terminei no tempo certo, e no terceiro, melhor dizendo, no quarto ano, tive didática geral. Então, em momento algum, eu tive uma didática voltada, mesmo nesse último ano de licenciatura, voltada para o ensino de física ou o ensino de matemática, que me dava liberação.
Inclusive, eu entrei no ano seguinte, que já não entrava mais na física, as ciências biológicas. Até então, você também tinha como ter essa liberação pelo MEC. Então, terminado, não fui direto trabalhar, não tinha como ir direto trabalhar. Eu já trabalhava em outro lugar, então a gente vive do dinheiro que a gente ganha. Até que eu tive a primeira oportunidade, através de um jornal, fui procurar trabalho na educação, encontrei uma escola, fui para lá com o meu currículo, fui aceita como professora de física. Depois acabei dando aula de física, dando aula de matemática. Aí vem a realidade da formação. Ninguém pode rir, tá? Mas eu tive que pedir uma ajuda a uma colega mais antiga para saber como que fazia o preenchimento do diário de classe. Eu tinha uma ideia, mas não sabia se aquilo que eu estava fazendo estava certo. Então, ela precisou me orientar. Olha só, a questão da formação inicial aí nessa brincadeira. Você, de repente, se depara com turmas de jovens. Eu já entrei para dar aula no ensino médio e me senti muito perdida, porque o próprio estágio foi uma coisa muito rápida. No próprio Colégio Pedro II, que existia essa parceria. Então, foi uma coisa muito rápida. Eu tive que dar aula, a identidade como profissional foi caminhando durante a minha vida, porque naquele momento eu não conseguia ser como o meu professor de física foi. Eu fui extremamente conteudista. Eu ia de conteúdo direto, era fórmula, conta. Eu não sabia me desvencilhar disso. Por quê? Porque dentro da própria universidade eu não aprendi como ensinar o que tem que ser dado no ensino médio e no ensino fundamental. Então, eu trouxe a minha memória para que eu pudesse usar o que eu aprendi antes como modelo. Então, eu tive esse como modelo de profissional. E não conseguia ser aquele professor que fazia mágica com a física, nem com a matemática. Bom, qual é a importância desse relato, então, né? Eu acho que é a reflexão sobre a formação, a que eu tive que precisava ter uma prática, essa apenas a didática geral, a reprodução de exemplos de professores que também são conteudistas, até se você colocar na vertente histórica, a minha época de estudar, 78 até 80 e poucos, a gente observa que a coisa era bem voltada, infelizmente ainda é, mas muito mais na época. E as contribuições, né, para trazer reflexões e que me fizeram também refletir sobre... Eu fiz tarde o concurso para o município do Rio de Janeiro, porque depois que eu lecionei nessa escola, eu tive outras oportunidades que foram muito construtivas na minha vida profissional. Trabalhei em uma escola católica maravilhosa que eles nos ajudavam a criar essa identidade profissional. Então, aquilo que você tinha como erro diante da vista deles, eles te ajudavam a superar. Então, não era em cima de uma crítica, e sim em cima de uma construção, de se constituir professor. Depois eu trabalhei num cursinho paramilitar, conteudista, que aí nesse caso não tinha muito, mas eu conseguia dar uma fugidinha, trazendo uma matemática um pouco mais tranquila, um pouco mais de compreensão da história, daquele conceito, ao invés de me jogar direto naquilo que eles tinham necessidade enquanto uma prova externa. É bom que se deixe isso claro. Essa cultura, né, de trabalho veio vindo com a minha necessidade da formação, buscar. Então, eu, no primeiro momento, busquei por conta própria a leitura, busquei com essa escola católica um pouco mais de contato com a humanização da sala de aula. Porque, na verdade, no momento que um professor ele expõe num quadro contas, e cadê o afeto disso? Não há um afeto, não há humanização
nessa relação. Então, nessa escola, eu consegui aprender bastante. Eu agradeço muito a essa instituição. Depois de sair dessa instituição, trabalhei em outras escolas e já com perfil sendo alterado. Eu já comecei a me modificar enquanto profissional da educação, já comecei a ver de outra maneira, já comecei a colocar outras bases naquilo que eu expunha, sabia ouvir, porque às vezes a gente não ouve, a gente só fala. Isso Freire diz. Uma das qualidades é saber ouvir. Se você sabe ouvir aquilo que os outros têm para te falar, você está se construindo, não só como pessoa, mas também como um profissional. E a importância que eu comecei a ver no estreitamento de conseguir textos, livros, tudo por conta própria. Você trabalha o dia inteiro, não dá conta de ter que ir para um outro lugar para estudar nada, você trabalha manhã, tarde e noite. A nossa profissão tem disso. Então, era realmente uma dinâmica muito própria. Aí eu comecei a ler, comecei a assistir, por exemplo, o professor Antônio Nova, lá em 99, quando ele veio na UERJ, depois continuei buscando, pesquisando, e sempre essa fala dele sobre a construção da profissão em cima da prática, né? Estabelecendo essa cultura profissional. Então, foi garantindo a mim mais subsídios de fala. A importância que eu vejo, comecei a ver também, da produção da universidade em relação ao cotidiano da escola, da sala de aula. O quanto a gente precisa. Entro no CREJA, alguns anos depois, né, já com essa visão de uma relação, tem que ser clara, entre saber científico e saber escolar. Apesar de ser professora de matemática, é confuso isso para a gente, principalmente na minha formação inicial, em que eu tive 3 anos de bacharelado e apenas um voltado para a licenciatura. Então, vou para o CREJA, antes passo por uma escola de educação de jovens e adultos do município, saio de lá, vou para o CREJA em busca de uma outra escola, porque eu tinha saído daquela, tinha perdido vaga naquela, sempre muito bem atendida, fiz uma ligação, consegui, olha, no CREJA tem uma vaga, vai lá falar com a diretora. Então, é muito bom isso, né? Porque as pessoas pensam tanto em que não é possível, mas é. E aprendi muito dentro do CREJA. Então, lá, eu tive uma outra visão. A visão, na verdade, do contrário. Os pais dos meus alunos, quando eu trabalhava na básica, ali estavam eles estavam ali falando o quê? Eu não sei. Então, aí eu parei para pensar, bom, você não sabe como que ele vai ajudar o seu filho. É um pouco injusto isso, né? E aí eu começo a vibrar em cima do que sempre se fala, perfil de professor. Bom, tudo bem. Então, o que falta para um professor para ter perfil para trabalhar na EJA? Nós temos os CEs. E aí você vai se construindo. Porque quando eu entrei numa escola exclusiva de 2 horas, também fiquei muito perdida. Então, fui me construindo junto aos colegas, trabalhando esse coletivo. Às sextas-feiras, no Rio de Janeiro, nós temos esses centros de estudo, que é o momento, é o lugar da formação desse profissional. E esse coletivo, coordenação, professores orientadores, nós todos da equipe, cada um no seu horário, manhã, tarde, noite, traz um desenvolvimento para a gente enorme, porque a gente se sente amparado em todos os trabalhos que fazemos. Eu não quero me estender muito, porque eu acho que vem perguntas aí perde a graça de eu ficar lançando algumas questões. Eu acho que, quando é uma roda de conversa, eu abri o bate-papo, não é? O bate-papo está aberto.
Então, as outras pessoas vão se posicionando e a gente vai trocando. Porque eu acredito nesse momento como um momento de troca, de reflexões, de coisas que têm que ser trazidas, que têm que ser pensadas, e novos momentos como esse precisam acontecer, que é muito importante. Eu quero pedir desculpas também, porque às vezes, né, não sei se vocês vão entender, mas a gente fica assim meio nervoso. Pera lá, é a minha primeira vez. Todo mundo na primeira vez fica nervoso. Tá ok? Então vamos lá, vamos esperar o nosso bate-papo. Obrigada. Foi ótimo, Deise. Agora, interessante, né, que você coloca que o seu contato com a formação com a sua formação enquanto professora foi na sala de aula, né? Isso me lembra muito o que o Tardif fala, que a potência que a escola tem nessa formação continuada do docente, né? Porque ele tem a formação inicial, mas ele continua se formando. E os pares, né, são importantíssimos nessa constituição do ser docente. Eu achei fantástico. Agora, eu queria te perguntar, o seu primeiro contato com a educação de jovens e adultos foi no CREJA? Para funcionar. Está ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Não, eu trabalhei antes disso em escolas noturnas. Não como professora de escola pública, como professora de escola particular. Então, eu não gosto nem de falar esse termo, mas eles chamavam de supletivo do primeiro grau e supletivo do segundo grau. Então, eu tive uma experiência de 3 anos. Essa experiência não quer dizer que ela me auxiliou a humanizar a minha relação na sala de aula, não, tá? A gente tem que ter humildade para dizer que a gente está em processo de transformação e de aprendizagem o tempo inteiro. Mas por que isso? Porque você não encontrava um subsídio dentro da própria escola que dissesse, não, professor, não é para ir. Então, esse foi o meu contato com pessoas adultas e nem tanto idosos. Na época, realmente jovens que precisavam trabalhar e não tinham como estudar. Então, estudavam no período da noite, de 6 em 6 meses. Respondi a sua pergunta, Zé. Sim, sim. Agora a gente vai passar a palavra para o professor doutor Enio, né? Vai falar sobre Paulo Freire e suas contribuições para a EJA, reflexões sobre currículo e formação docente, né? O que o grande mestre Paulo Freire trouxe de contribuição, né? Para a gente pensar num currículo diferenciado para a educação de jovens e adultos. Por favor, professor. Então, gente, obrigado de novo pelo convite. Boa tarde para quem não estava aqui antes, para quem vai assistir depois, né? Que vai ficar gravado. Então, volto a dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês, falando de um tema tão bacana, tão importante, que me toca muito. Eu não combinei com a Deise, não, viu? Mas eu também vou fazer um relato de experiência, tá? Quando eu recebi esse convite, né? Eu vi lá pelo e-mail, o Daniel mandou para mim, assim, quando eu vi o tema, gente, foi assim, imediatamente me veio uma experiência que eu tive durante um bom tempo da minha vida em Angra dos Reis, que ali começou toda a minha paixão, toda a minha relação com a educação de jovens e adultos. Eu já tinha sido professor também do noturno, não se chamava EJA, embora o público era jovens e adultos, né? Mas foi quando eu fui coordenador de um projeto em Angra, especificamente para a educação de jovens e adultos. Então, eu vou fazer esse relato, vou pedir assim, um pouquinho de paciência, desculpa a vocês, porque é um relato, e aí eu vou tentar, a minha fala vai tentar ser organizada da seguinte forma. Através desse relato, eu vou introduzindo um pouco do pensamento do Paulo Freire, quer dizer, como é que a partir dessa experiência que eu tive, Paulo Freire estava tão presente, né? A proposta, a pedagogia, a educação que ele propunha para a gente, né? E aí, tanto no currículo quanto na formação docente. Eu vou só dividir currículo e formação para a gente poder entender melhor, mas assim, eles estão imbricados o tempo todo, né? Isso que eu queria destacar aqui. E, claro, essa experiência foi na EJA, como eu disse, né? Para falar sobre currículo, o que a base dessa experiência, para mim, foi a Pedagogia do Oprimido, né, do Paulo Freire. Foi essa obra, inclusive, que nós estudávamos lá para poder fazer o que a gente fazia naquele momento.
Para quem não conhece, os anos 90, na rede municipal de Angra dos Reis, foi marcado por uma administração da prefeitura progressista, né, em termos políticos, e na educação, sob o meu ponto de vista, uma coisa chamou muita atenção, foi a gestão democrática, né? Na verdade, antes disso, para quem é mais jovem há mais tempo aí como eu, sabe que deve lembrar nos anos 90 o que era o salário do professor em Angra, né? Você tinha um concurso que tinha, assim, era muita gente fazendo concurso, a cidade parava, né, e tal. Mas, e aí quando a gente entra lá, a gente se depara com uma perspectiva de educação que até então eu não tinha, né? E ela foi sendo construída, isso também é importante que se diga, ela já não começou assim de cara, isso foi uma construção, foram 3 administrações, né? Então a gestão democrática marca tanto a ponto de Angra ter tido 2 congressos de educação com a participação de alunos, educadores e responsáveis. E era um congresso em que você votava encaminhamentos para a política educacional de Angra, né? Então era uma democracia praticamente direta ali naquele momento, né? Foram momentos inesquecíveis. E havia também um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação, que não era imposto a todas as escolas, é bom que se diga isso, porque era um princípio da gestão democrática, você não impor projeto, a Secretaria tinha uma proposta e as escolas aderiam ou não. No ensino noturno também foi assim, e eu fui então chamado para ser coordenador junto com outra pessoa. Nós coordenamos esse projeto no ensino noturno e eu fui aprendendo junto, e é aí que eu quero chegar, né? Como é que a formação também foi acontecendo. Rapidamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é meio complexo, né, tudo isso, mas como é que se construía currículo nesse projeto? Primeiro, se fazia uma pesquisa com a comunidade, com a localidade, né? Essa pesquisa era sobre os principais problemas e questões que aquela localidade passava. Ou essa pesquisa é in loco, ou seja, os professores iam até a localidade, lá a comunidade, perguntavam coisas para os moradores, faziam entrevistas, conversavam com as pessoas, ou, quando não era possível, porque nem sempre era possível isso, se chamava lideranças comunitárias e alguns moradores para fazer uma grande reunião, um grande debate na escola, e ali essas questões, esses problemas apareciam, né? Uma outra forma também que algumas escolas faziam era o perfil do aluno. A escola elaborava um questionário, os alunos respondiam, e a partir dessas respostas você ia tendo ideia de como é que questões apareciam ali. Paulo Freire chama isso de universo temático do educando. Você indaga, você pesquisa o que os educandos passam, né, qual é a realidade, a famosa realidade que a gente chama, né? E mais do que isso, como é que eles interpretam essa realidade, né? Isso que é importante. A partir desse levantamento, então, a gente elencava temas, né, e construía uma rede de relações entre esses temas. Então, você tinha os temas que chamavam mais atenção, os principais, e alguns temas secundários. E fazendo essa relação, se montava o que a gente chamava de rede temática. Para fazer isso, gente, isso é uma metodologia, né? A gente não inventou a roda aí. A gente teve assessoria do professor Antônio Gouveia, que trabalhou com Paulo Freire quando ele era secretário de Educação do município de São Paulo, né? Você deve lembrar disso na gestão da Luiza Erundina. E aí, toda essa nomenclatura, rede temática, estudo da realidade, a gente foi aprendendo também, estudando Paulo Freire e aprendendo isso, né? Dessa rede temática, você tinha relações entre determinados temas. Por exemplo, vamos supor, tinha uma relação entre migração, moradia, ocupação do solo e cidadania, né? Na rede temática tinha lá essa relação, tinha outros temas também. A partir daí, as disciplinas, os conteúdos disciplinares, eles eram estabelecidos a partir da demanda dessas relações. Então, por exemplo, vamos supor que uma relação de temas fosse saneamento básico, meio ambiente e saúde. A pergunta que a gente fazia para construir o currículo era: que conteúdos as ciências, por exemplo, podem contribuir, que conteúdos das ciências podem contribuir para a relação de saneamento básico, meio ambiente e saúde? Que conteúdos de história podem contribuir para a relação entre saneamento básico e saúde e meio ambiente, né? Agora, veja bem, saneamento básico, meio ambiente e saúde é bem geral. Isso era feito a partir daquela comunidade, os problemas que elas apontavam em relação a saneamento básico, meio ambiente e saúde. Em cada comunidade eram problemas diferentes, mas os temas eram esses, né?
E as redes temáticas eram diferentes de escola para escola. Então, aí a gente chegava ao tema gerador, o famoso tema gerador, né, que a gente fala tanto do Paulo Freire, né? Ou, na verdade, aos temas geradores, porque eram vários, né? Você via aquela relação, aquela rede, e aí a gente se localizava ali, né? Cada grupo de professores trabalhava determinadas relações. Esses são temas geradores porque eles geram diálogos, eles geram problematizações, por isso são geradores. Então, gente, quando a gente fala de princípios freirianos de currículo, a gente está falando basicamente de dialogicidade, problematização. Elas é que vão fazer o sentido do que a gente chama de praxis pedagógica, né? Ação, o que é praxis? É a prática e a teoria em conjunto, não são indissociáveis. No Pedagogia do Oprimido, ele tem um trecho, né, que ele diz o seguinte: a inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático da educação. Portanto, currículo é diálogo para Paulo Freire. É um diálogo que vai levar à problematização das coisas da vida. Vamos problematizar as coisas que acontecem na comunidade, na localidade, na cidade, no mundo, né? O conhecimento escolar, na verdade, nessa perspectiva, ele está a serviço dessa problematização. Não é algo que vem a priori, algo que vem imposto, né? Embora cada disciplina saiba o que vai trabalhar, o que mudava era o momento, né? Não havia uma coisa pré-determinada, e sim, como é que o conteúdo da minha disciplina, como é que o conteúdo das áreas do conhecimento vão contribuir para entender aquele determinado fenômeno ou situação daquela comunidade. Então, currículo também para Paulo Freire é praxis, que é ação, reflexão, ação. É estudo da realidade, que é a primeira ação, quando a gente ia lá na comunidade, pesquisava, quando trazia as lideranças comunitárias para a escola, para debater sobre a comunidade. É a organização do conhecimento, quando a gente, a partir disso, verificava que temas apareciam, a gente organizava isso, e a aplicação do conhecimento, quando a gente ia para as aulas, para discutir com os alunos, a partir da minha disciplina, do meu conhecimento que eu dominava, como é que eu ajudava a entender aquela determinada realidade, né? A adoção desses princípios, né, na verdade, levava a uma outra questão que o Paulo Freire chamava muita atenção, que é a emancipação dos sujeitos. Por isso, ele chama também de educação libertadora, né? Porque emancipar é criar estados de liberdade diante das condições que as pessoas vivem e propiciar alternativas para ir além daquelas condições, né? Também você não depender de outro para pensar, é você pensar por si mesmo, né? Aprender a pensar por si mesmo. É isso que a gente chama de emancipação. E como desencadeadores dessa emancipação, tanto a problematização quanto a dialogicidade, elas se interpenetram. Porque eu chego à dialogicidade porque eu problematizo a educação hegemônica, de tipo bancária, esse conteudismo que a Deise falava agora, né? Como ela fez. Ela começou a problematizar isso, a questionar esse conteúdo, esse modelo conteudista tradicional, enfim, nome que a gente quiser dar. Por outro lado, o conteúdo do próprio diálogo ele é problematizado também, né? O Paulo Freire, também em outra passagem do Pedagogia do Oprimido, ele diz que a educação não pode ser o depósito de conteúdos, mas a problematização dos homens em suas relações com o mundo. Então, quando a gente pensava lá como é que o sujeito interpreta aquela realidade que ele vive, é a sua relação com o mundo que está ali. A gente pode ser um educador problematizador de várias formas, gente. Eu quero dizer que a gente não precisa construir redes temáticas, por exemplo, para ser assim, até porque foi um momento que eu estou falando aqui, essa experiência é muito ímpar. Foi uma gestão que propiciava isso aos professores. Nem toda gestão, nem toda educação pública propicia isso, né? Por outro lado, a gente, quando está em... Eu vivenciei Angra e vivenciava o município do Rio ao mesmo tempo, né? Não IEJA, e era para crianças aqui. A escola, em geral, ela tem um currículo muito rígido, né? Ela tem uma tradição seletiva de conteúdos geral e de cada disciplina que, às vezes, parece algo engessado, fixado, que a gente não pode mexer. A avaliação externa, tem concepção de educação que acredita nisso e trabalha com avaliações externas. Tem as representações sociais também sobre a educação escolar e que os próprios educandos têm essa representação. Era difícil, às vezes, em alguns alunos da EJA lá naquele momento, né,
eles estranhavam essa forma de trabalho, porque comparavam, por exemplo, com o que os seus irmãos, os seus filhos estavam dando na mesma série, digamos assim, de dia, né? E aí questionavam. A escola para criança sempre era referência, né? E também pela formação docente, né? Outro desafio, porque não fomos formados assim. E é aí que eu quero chegar à formação docente. Repensar o currículo me fez me formar. Esse processo, na verdade, foi o que me formou um professor, efetivamente, né? Foi nele, através dele, que eu entendi o que é ser educador. É engraçado que eu era coordenador naquele momento, né? Mas eu me senti educador tanto quanto eu estava em sala de aula, né? E eu tinha a perspectiva do educador pesquisador aí, né? Porque o educador pesquisador, ele pesquisa nessa prática, né? Ele pesquisa o contexto socioespacial do educando, né? A primeira coisa, como a gente falou, aquela realidade. E depois ele pesquisa o conhecimento disciplinar ou interdisciplinar para problematizar esse contexto. Por isso que Paulo Freire diz, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Aí eu já estou lendo Pedagogia da Autonomia, que para falar de formação docente, eu trouxe alguns trechos de Pedagogia da Autonomia e do Medo e Ousadia, que é um livro também muito bacana dele. Então ele diz assim, esses que fazeres, né, no caso da prática docente, se encontram um no corpo do outro, enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou não anunciar a novidade. A formação, portanto, estou chamando a atenção aqui que a formação se dá essencialmente na prática, Deise acabou de falar isso também. E no coletivo, na discussão entre os pares, né? E na prática, nesse trinômio, ação, reflexão, ação, que é a praxis, entendendo que essa segunda ação é uma ação qualificada pela reflexão, já não é mais aquela primeira ação, né? Então, quando eu coordenei esse projeto em Angra, essa prática de coordenador me levou a pesquisar, me levou a conhecer, a questionar e a indagar. Eu pesquisei a realidade, eu pesquisei o contexto das escolas, eu tive que fazer isso. Eu tive que pesquisar aquela comunidade da escola que eu coordenava, quem eram os educandos, quem eram os educadores, a equipe diretiva, o que eles acreditavam, as concepções, as práticas. Eu questionei a educação bancária o tempo todo, o projeto desumanizador, que é o outro termo que o Paulo Freire usa, e opressor. E eu indaguei, nós indagávamos o tempo todo o sentido do que nós estávamos fazendo. Havia muita insegurança, né? É viável fazer isso? A gente está no caminho certo? O que a gente está fazendo? Esse também é um outro processo importante para a gente, né? Se indagar o tempo todo. Eu levei esses princípios também para outros contextos, onde eu era professor de geografia, no município do Rio, até em escola particular eu levei. Claro que não era a mesma coisa, porque não eram instituições que me davam uma base para isso. Não eram instituições de escola tradicional, né? Mas eu fui tentando trazer isso na minha prática. Por isso que eu falei, né, ainda há pouco que tem várias formas de você ser um professor problematizador. Mas eu tentava aplicar isso, né? O estudo da realidade, a organização do conhecimento, a aplicação do conhecimento, né? Outras formas de formação, elas são muito importantes, né? Também, claro, você fazer oficinas, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas o Paulo Freire chama a atenção que muitas dessas formações, né, têm um caráter tradicional também. Também vou pegar a carona aí na fala da Deise, quando ela dizia assim, cara, quando eu entrei na faculdade eu vi uma coisa que não era aquilo que eu estava imaginando, né? E isso aconteceu com muitos de nós. Eu também passei por isso na minha universidade, né, na faculdade que eu fiz. Por isso que eu falo que o educador que eu sou hoje, eu devo muito a essa experiência que eu tive, né? Então, se fica uma provocação para vocês aqui, é nesse sentido, né? Em que as experiências pelas quais vocês passaram e passam, formam vocês enquanto educador, né? Qual é a potência dessa experiência ou dessas experiências, né? Em que sentido a EJA os forma também nessa questão, né? Por exemplo, quando o Paulo Freire fala da dimensão formativa da praxis, que ele foi se formando educador problematizador, isso está no Medo e Ousadia. Gente, eu indico muito a leitura desse livro, porque o livro é um diálogo entre Paulo Freire e o Ira Shor, que é um educador norte-americano, né?
Então, eles vão conversando e cada um vai falando da sua experiência. É muito bacana, é muito bonito isso, né? E aí tem um trecho do Paulo Freire que ele conta isso, né, da experiência dele. Ele diz assim: esse foi um tipo de conhecimento que adquiri com eles de forma muito concreta, não na universidade, mas lecionando para trabalhadores. Se você estuda ciências sociais na universidade, segundo certa abordagem, aprende que a realidade é uma coisa, uma pesquisa, um modelo estatístico. Outra coisa, porém, é aprender sentindo a realidade como algo de concreto. Para aprender esse sentimento concreto, nada melhor do que ter trabalhadores como seus professores. Eles vivem a experiência das coisas que devemos estudar. Então, como eu disse antes, tem várias formas de ser educador nessa perspectiva da praxis, né? Mesmo sozinho em uma escola, mas volto a dizer, se você tem oportunidade de trabalho coletivo, melhor, né? Eu trouxe essa experiência coletiva, né, para a gente debater e pensar aqui. Como eu disse, levo até hoje das minhas experiências individualizadas e quando eu tenho a chance de coletivizá-las, melhor ainda, né? Agora, lembrar, gente, que o trabalho coletivo ele é difícil, né? Ele é gerador de conflitos, no sentido positivo do conflito, porque ele é desafiador, mas ao mesmo tempo ele é gratificante, né? Por ser desafiador é gratificante, né? E também porque quando a gente pensa nessa perspectiva, eu não estou trabalhando a formação na lógica de mobilizar e aprender técnicas de ensino diferentes, né? A técnica de ensino, como qualquer técnica, ela é uma construção social, ela é uma construção política. Ela sempre vai servir a algum projeto de sociedade, algum projeto de educação. Freire também fala sobre esse medo de ousadia, um outro trechinho que ele diz assim: o educador libertador tem que estar atento para o fato de que a transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras mais modernas, né? Aí eu estou falando de substituir o quadro de giz por um quadro interativo. Mas não é esse o problema. A questão é o estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade, que é o que Freire sempre instigou a gente a fazer. Portanto, esse processo coletivo de formação ele tem a ver com concepções de sociedade e visões de mundo, né? Para um projeto progressista, e aí a gente tem que entender dentro da gente, né, o que eu acredito, se é um projeto progressista, essa pedagogia freiriana é uma das mais possibilitadoras, né, e mais condizentes com isso. Tem outras, gente. Não estou também fechando só na pedagogia freiriana, porque o tema é esse e é porque eu passei por ela, mas tem outras também pedagogias críticas, currículo crítico, que vai te levar também à emancipação do sujeito, né? Mas isso só acontece, gente, se a gente se indigna com as coisas injustas do mundo, né? Por isso somos professores progressistas, por isso a gente acredita na emancipação e na problematização, porque se não somos assim, nós não vamos utilizar isso. E é por isso que essa forma de pensar é tão atacada hoje em dia, né? Por projetos políticos que não pensam assim. Não pensa, por exemplo, como a gente, que pensa uma sociedade mais justa socialmente, espacialmente, ambientalmente, né? E aí eu encerro com uma outra citação do Freire, dessa vez do Pedagogia da Indignação, que é um livro curtinho que nem poucos conhecem, que diz assim: os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação do mundo a que o sonho aspira é um ato político. E seria ingenuidade não reconhecer que os sonhos têm seus contra-sonhos. A gente vive hoje num momento de contra-sonho, né? Muito forte, muito pesado. Na verdade já vivíamos isso há um tempo, né? Talvez esse seja um dos contextos mais cruéis que a gente vive, né? Mas só lutando que a gente constrói possibilidades de alguma coisa diferente. Particularmente, eu acredito muito que a perspectiva freiriana de educação libertadora, problematizadora, o nome que a gente quiser dar, pode nos ajudar muito, né? A enxergar essas outras possibilidades e, principalmente, lutar por elas. Tá? Obrigado e vamos aí ao debate, que eu quero ouvir vocês também. Obrigado, gente. Obrigado, professor Enio. Muito elucidativo.
Pessoal, se vocês quiserem se inscrever, podem se inscrever aqui no chat. A gente tem a Neila já inscrita com uma pergunta. Na verdade, é para Deise, mas é a partir do que o Enio falou, né? Ele falou sobre a questão do ser professor, pesquisador. E aí, nós tivemos momentos, né, no CREJA muito rico, num processo de produção de material, e aí seria uma produção a partir das vivências das práticas. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho desse momento de professora, pesquisadora, nesse momento de produção, de construção, queria que ela falasse um pouquinho disso. Assim, a fala da Deise, como eu coloquei no chat, ela vai muito de encontro com o que eu vivi, porque eu fui formada na perspectiva de trabalhar com adolescentes e crianças, né? E aí, quando eu fui convidada para ir para a educação de jovens e adultos, o que fazer, né? Não sabia o que fazer. Foi até o local onde eu me encontrei com o Zé Roberto, que foi na Escola Joaquim da Silva. E aí, tudo que a Deise colocou e o Enio vai muito de encontro com coisas que eu reflito muito na minha prática docente, e a cada ano eu percebo que eu consigo adaptar mais o meu trabalho, e pensando muito nessas questões de Paulo Freire, né? E aí tem um trechinho do texto do livro dele, Educação e Mudança, que fala assim: o diálogo que nos fala Paulo Freire não é o diálogo romântico entre oprimidos e opressores, mas o diálogo entre oprimidos para a superação de sua condição de oprimidos. E aí, com esse trecho, eu quero fazer a minha fala em cima da minha prática docente, que é, num primeiro momento, fazer uma diagnose do que esses alunos trazem para mim, né, no iniciozinho do ano, no início de trimestre, para poder avaliar o que, de fato, o meu fazer pedagógico pode contribuir na vida desses sujeitos, né? E aí, tudo que vocês falaram é muito de encontro em tudo que eu acredito hoje, né? Depois de conhecer, de fazer do espaço da escola em locus a minha formação, né? E o meu percurso formativo, 80% se deu dentro da escola, dentro de sala de aula, aprendendo com os meus pares. E aí eu queria trazer um trechinho de uma das diagnoses que eu fiz com o aluno João, seu João. Ele é pedreiro. E aí, quando ele veio para mim, eu perguntei: e aí? O que você espera da escola? Qual é o seu sonho? Ele falou: professora, eu construo prédios, mas quem leva a fama é o engenheiro. Eu quero muito aprender a ler e escrever, eu quero terminar meus estudos porque eu desejo me tornar engenheiro. Eu quero poder construir o prédio e levar a fama do que eu fiz. E aí, com base nessa coisa, né, nessa motivação dele estar na escola, eu trago também um outro trecho desse livro que diz assim: uma conscientização que permitisse apenas o educador o conhecimento e não desenvolver com esse aluno as suas demandas, fica vazio o discurso de Paulo Freire. Então, eu começo a perceber nesse aluno a minha ideia quanto professora, que é perceber, ter uma posição de escuta, né? Analisar o que ele tem de objetivo, de sonho, e tentar concretizar junto com ele. Mas aí vem a minha questão agora para vocês. Em tempos de pandemia, e sonhos interrompidos, né? Porque é o que está acontecendo com os nossos alunos, né? O sonho de terminar os estudos, que eles falam assim: eu vou terminar meus estudos aqui, professor, e aí eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, nesse momento de sonhos interrompidos, eu queria fazer essa pergunta. Professor Enio, querido professor Enio, minha querida amiga Deise, como não cair nas armadilhas, né, do trabalho conteudista em atividades remotas durante a pandemia? E pós-pandemia, como eu posso pensar e refletir as contribuições de Paulo Freire em relação ao nosso fazer docente? É isso que eu queria colocar e perguntar. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Matilda, eu sou professora de História da rede municipal e da rede estadual e dou aula há 5 anos no Seja Maré, de História e Geografia, né?
Primeiro agradecer a introdução do debate à professora Deise e ao professor Enio. Acho que eles trouxeram elementos muito interessantes para a gente fazer a roda de debate, a roda de conversa, né? E me chamou muita atenção eles começarem pelo percurso, né? Pela narrativa, que eu acho que é algo que a gente lidar no cotidiano da escola, né, da escola de jovens e adultos. A gente está lidando ali com muitas narrativas, né, com múltiplas narrativas dos nossos estudantes. E como que a gente aprende nas escolas, no programa de jovens e adultos, né, do município e nas escolas exclusivas, e nas nossas práticas, enfim, nas trocas com os nossos colegas, a valorizar essas narrativas. E eu achei muito interessante eles começarem pelas próprias narrativas, né? Porque a gente esquece, às vezes, da gente mesmo, né? Do educador nessas histórias aí. Eu estava lendo o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, e ela fala, num dos primeiros capítulos do livro, que chama Pedagogia Engajada, né? Onde ela está discutindo o pensamento do Paulo Freire, enfim, da necessidade da autoatualização do educador, que eu vejo que é um pouco isso, assim, né? Também a gente buscar valorizar as nossas experiências e nos conhecer e nos cuidar, né? Para estar nas salas de aula, para estar na prática pedagógica, assim, a importância disso. Eu fiquei muito feliz de ouvir os percursos dos professores e também vejo que a minha formação como educadora e como educadora de jovens e adultos está relacionado ao meu percurso, assim. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula na vida, como professora, né, já formada, foi numa escola rural e numa escola noturna, e em Rio Bonito, né, onde eu morava. Enfim, e foi um desafio enorme, porque eu era muito jovem, muito menina, e eu não vivia no meio rural, não conhecia nada daquilo. E os estudantes, aquele retrato mesmo do estudante do meio rural, né? A mão machucada da enxada, enfim, eles não eram alfabetizados, né? Assim, tinha uma questão com a alfabetização muito mais profunda do que os estudantes que a gente trabalha aqui no Rio, em Niterói. Enfim, eu me deparei com aquilo e também me assustei, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu fiz história lá na UF e ninguém me falou que eu ia dar aula aqui nesse lugar. O que eu vou fazer? E foi um desafio enorme, assim. Eu acho que esse meu primeiro lugar ali, né, como professora, me marcou até hoje. Eu nunca me esqueço daqueles alunos e nem dos desafios que eu tive que enfrentar ali. E agradeço, assim, aquela experiência que eu acho que foi formativa, que me formou, né? Eu fiquei 1 ano dando aula nessa escola. E depois dali, por coincidência ou não, eu acho que não é coincidência, eu assumi a matrícula do estado e fui para uma outra escola noturna também, mas aí já era em Niterói, já não era no meio rural. Mas também não era EJA, né? Era escola noturna. Porém, assim, os professores já tinham alguma discussão, né? Foi a primeira vez que eu li Paulo Freire, porque um professor me deu Pedagogia do Oprimido, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessas coisas, de pensar a educação, assim, de adulto, mesmo que não fosse um programa de EJA, tanto lá em Rio Bonito quanto no estado, né? Mas os professores que tinham mais experiência traziam essas reflexões, assim. E eu vejo, assim, que, né, a minha experiência de trabalho no Seja Maré foi um momento, né, que eu estou fazendo 5 anos esse ano que eu estou lá, onde eu mais pude aprofundar essa reflexão da formação e ter acesso à formação, né? Eu concordo com a professora Deise, que traz o espaço do CE, né, o nosso centro de estudos, como um espaço importante para isso. Mas ali naquela escola também eu tive essa troca com outros professores que pensam em educação de jovens e adultos, né, que estão nesse programa da Prefeitura do Rio desde o início,
e nas trocas também com CREJA, os seminários que já aconteceram. E eu tenho um outro... Então, assim, eu acho que essa vivência ali da escola, que é o CE, e não é só o CE, acho que todas as outras atividades que a gente faz ali em conjunto, né, de forma coletiva, as atividades de integração e outras atividades que a gente tem realizado lá na escola, festa junina, chá literário, acho que todas essas atividades, elas nos formam ali enquanto educadores. E formam de uma forma diferente do que as experiências que eu tive em outras redes públicas e na rede estadual. Assim, no Seja Maré, eu me sinto muito um sujeito coletivo, sabe? Uma educadora ali, um sujeito coletivo. Na rede estadual, eu me sinto um sujeito abandonado, às vezes, infelizmente. É um sujeito muito sozinho, assim. Então, a gente tem que falar isso, né? É importante. Acho que muitos colegas aqui também são da rede estadual. Lá no SEJA, né, a gente teve a experiência do PIBID, que, inclusive, eu fiz um relato dessa experiência no Fala Peja, né, que é organizado pela Quarta CRE, que também é um espaço formativo importante. Eu já fui a 2 ou 3 Fala Pejas, não me lembro agora. E esse último, que foi no ano passado, eu apresentei essa experiência do PIBID, de história que teve lá, né, que a gente recebeu lá no Seja Maré, 8 licenciandos. E, enfim, né, eu fiz uma pequena apresentação junto com um dos licenciandos para a gente falar como foi importante essa formação inicial, né, porque é uma formação para o licenciando de História, né, para o professor de História que está na faculdade, que está tendo acesso a uma sala de aula da EJA, as discussões da EJA, então para ele é formação inicial. Mas para mim, né, é formação continuada, porque foi uma experiência ultra formativa para mim e uma experiência de formação humana e de conhecimento para os estudantes, né, daquelas salas de aulas que recebiam os licenciandos, e acredito que para o conjunto de professores da escola também, nas relações ali com os licenciandos e com as coisas que eles puderam, com as reflexões que eles puderam fazer sobre essa prática. Eles fizeram um pequeno vídeo sobre a história lá do PIBID, lá no Seja Maré, e escreveram, cada um no final escreveu um artigo, né, que eles têm que fazer um artigo para o CNPq, para a CAPES, né, do PIBID, e eu fiz essa reflexão que eu apresentei no Fala Peja, né, que a gente reflete sobre a importância dessa formação inicial e como que ela traz essa riqueza formativa para a escola e para o professor. É isso. Em primeiro lugar, a Neila trouxe uma questão sobre a nossa formação enquanto professor pesquisador. Foi uma oportunidade única ter tido esse convite a partir do CREJA para estudar mais sobre a EJA, para escrever sobre a EJA, para buscar conteúdos que eu digo em livros, em artigos, porque eu tinha essa necessidade. É muito estranho uma pessoa assim, eu tenho 56 anos, então você entra no banco escolar de novo, as pessoas geralmente acham que você já sabe tudo, né? Você é uma pessoa extremamente experiente. Mas não, eu preciso de ajuda também, como tantos outros amigos, como tantos outros colegas, com o material que embase o meu aprofundamento. Então, todos os materiais que nós estudamos, todos aqueles que nós trabalhamos, fortificou muito a nossa ação coletiva, como diz o professor Enio, que realmente, muitas vezes, são questões pontuais, nem em todos os lugares a gente consegue. E aí, respondendo a questão da Neila, entrando na questão da Érica, que ela fala sobre como está sendo, né, em tempos de pandemia. Bom, primeiro, excelente, a questão da diagnose. Então, nós trabalhamos diagnose, tudo aquilo que nós estudamos a partir de textos de Freire, de textos de Arroio, de textos de Gadotti, tantos outros autores, nos auxiliou, em primeiro lugar,
a fazer uma diagnose. Anterior a essa diagnose, é uma pergunta. O que você quer aprender? Como assim isso? O que você tem vontade de aprender? Cada um na sua matéria escolar. No meu caso, em matemática. O que você gostaria de aprender em matemática? Isso abre um leque muito grande, porque a gente, como especialista na nossa disciplina, nós conseguimos fazer um diálogo entre o que o aluno quer, o que ele precisa, o que ele sente vontade, e nós, enquanto professores, vamos organizando esse conteúdo. Quando tem a questão da pandemia, em que nós temos que ter um contato com o nosso aluno à distância, complicadíssimo, nós fazemos isso por WhatsApp, com o foco de mantê-los perto de nós. Nosso medo da evasão é uma coragem muito grande que o aluno tem para ele retomar os bancos escolares. Então, uma parada dessa de 4 meses pode significar uma desistência e a gente não quer isso. A luta que eles tiveram para voltar, a gente precisa mantê-los junto com a gente. Então, nós temos o WhatsApp, a gente conversa com o WhatsApp, mas também depositamos algumas atividades na sala virtual do CREJA. Então, em relação a mim, matemática, indo ao encontro do que o professor Enio falou. O que eu estou desenvolvendo, o que eu desenvolvi? Eu gosto mais assim, de fazer relatos, que eu acho que trabalhar, né, conversar sobre a nossa prática é muito bom. Eu não vou ficar solicitando para que eles armem e efetuem coisa nenhuma. Eu não vou ficar dando probleminha para eles ficarem resolvendo, porque tem que armar uma conta. Não posso fazer isso. Eles são estudantes da EJA, então eles têm especificidades, voltaram aos bancos escolares com um objetivo, um sonho, como diz o professor Enio, e a gente precisa dar conta assim disso. É a nossa função enquanto professor da EJA. Até porque é uma... Oi. Aproveitando o que você está falando, tem uma pergunta da Tatiana que eu acho muito pertinente, que acho que tem a ver com o que você está falando. A Tatiana pergunta para você sobre a sua observação em relação à aprendizagem dos alunos no trabalho de 2 horas em sala de aula. Como é que você vê, né, como é que você se organiza, né, para trabalhar esses conteúdos da matemática e atender os desejos dos alunos nessas 2 horas de aula? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou, então, encadear as respostas, tá? Acho que no final vai dar para sair alguma coisa que dê para se compreender. Então, retomando lá, no momento dessa pandemia em que eu tenho que depositar material de estudo para eles, para aqueles que podem, que conseguem e que querem, porque é um momento muito difícil que a gente está passando. Eu não posso chegar e obrigar. Tá? A gente sabe uma série de outras lives que nós temos acompanhado, em outras redes, professores dizendo que se o sujeito não fizer aquilo, ele vai ser reprovado. Isso é humanização de relação? Não. Então, eles não são obrigados a fazer, mas são convidados a fazer. Como são essas atividades agora em período de pandemia? Muito semelhante ao que eu faço na sala de aula, Tatiana e Érica. Eu coloquei no Forms algumas perguntas relativas à Covid. Em relação ao isolamento, quer dizer, já são 13 aulas, digamos, né? Então, ali tem perguntas sobre isolamento, um lugar para que ele escreva como ele está se sentindo, porque apesar de ser professora de matemática, eu só dou conta daquilo que ele consegue aprender se eu souber como ele escreve, como ele lê. Eu não posso dizer para um aluno meu, faça, se ele tem ainda dificuldades na leitura. Não é justo, não é justo. Então, você precisa, antes de mais nada, analisar, avaliar a leitura e escrita desse nosso aluno. Então, são várias perguntas, eles já usaram por 1 ou 2 vezes o Forms na escola, presencialmente. Alguns já tinham até algum conhecimento, uns 3 ou 4, também não digo muito não, uns 3 ou 4. Os outros pedem, eu pergunto ao final, fez sozinho? Precisou de ajuda? Tá, e aí esse tema foi acontecendo, ele foi progredindo. Então, no primeiro momento, eu quero saber como ele está.
É uma situação totalmente nova para todo mundo. Você faz isolamento? Se ele diz que não, eu quero buscar saber por quê. Então, num outro momento, numa outra aula, ele é questionado. Você precisou sair durante o isolamento, o distanciamento social? E, a partir disso, a gente consegue observar como é que está sendo a vida do camarada lá fora, desse sujeito lá fora. O que está passando por ele? O que ele está passando pelo quê? Foi demitido? Não foi demitido? Então, é uma sequência, ela está disponível na sala virtual do CREJA, todos têm acesso, sem problema nenhum. Podem ver como é que a coisa sucedeu. Bom, aí nas últimas agora, eu já trago uma outra problemática, que já vou para cima do IDH municipal. Então, eu preciso trabalhar com desenvolvimento humano no momento que eu quero fazer uma relação dessa questão da Covid, das questões de saúde, das questões de saneamento básico, com o meu aluno da EJA, com o racismo. Então, a gente já vem e junta todas essas questões. Então, eu trago para eles um número de pessoas brancas e pretas, pardas, num determinado bairro do Rio de Janeiro, e outro bairro onde você tem uma qualidade de vida maior, digamos assim. E, a partir disso, ele vai trabalhar uma escrita. Eu não peço sequer uma conta. Porque o importante para mim é perceber se ele conseguiu compreender o que aqueles gráficos, o que aqueles pequenos textos que eu coloco significam. Eles precisam se apropriar de várias linguagens. E as linguagens são sempre, na matemática, muitas vezes, são sempre números, números, números. É estranho falar com um aluno, você vai escrever para mim. Eu quero que você mostre para mim o que você sente, o que você pensa. O que você vê de diferente? O número de mortos em determinado lugar é 1:3. Em outro lugar é 1:4,5, que foi até o caso da situação. Então, eles conseguiram enxergar, falar sobre as questões de saneamento, falar sobre as questões de qualidade de vida. Eles falaram sobre os rendimentos e que as pessoas têm mais condições em determinado lugar do que o outro, sobre o desemprego. Claro, eles vão lançando as frases, mas depois a gente vai poder discutir isso, porque aí vem. E como vai ser depois? Depois é voltar tudo de novo. O que nós fizemos em aula virtual, nós vamos trazer para a aula presencial. Nós vamos trazer, eles precisam discutir tudo isso. Todos gostaram disso? Olha, eu faço sempre essa pergunta, é assim que você quer? É assim que tá bom? Tem alguma um outro exemplo de maneira que você gostaria que eu conduzisse a aula? Os que responderam disseram que estava tudo ok. Mas eu tive um aluno que não conseguiu responder as questões e ele reclamou no áudio no WhatsApp. Quer dizer, uma reclamação. Ele fez uma colocação. Poxa, estou cansado de ouvir esse negócio de coronavírus, de Covid, de gente morta. Por quê? Porque isso abala. Então, também tem uma conversa específica com esse menino. Então, a partir daí, eu saio dessa questão da Covid e entro no desemprego. Né? A medida 927, comecei a trabalhar isso com eles. Intrinsecamente, você tem ali números algarismos romanos, enfim. E para que eles percebam quais são os seus direitos trabalhistas em meio à pandemia. O próximo passo agora que eu pretendo é de garantia por tempo de serviço. Então, é assim que eu trabalho a matemática lá dentro. Porque o que eles trazem para mim que querem aprender? Eles querem entender como usar no banco eletrônico. Porque muitas vezes eles não leem com agilidade. Então, a tela vai embora, eles não conseguem entender o que a tela está falando ali no banco. Eles querem aprender isso, eles querem conseguir escrever, eles querem ler. Sempre essas as expectativas que eles trazem para a gente nas reuniões ou por meio de seus representantes de turma. Quero ler mais, quero escrever mais.
Então, é assim que a gente tenta trabalhar, trazendo essa realidade dentro da matemática. Eu preciso dos meus colegas, porque no momento que eu falo de IDH, e no momento que eu vou buscar o IDH do município do Rio de Janeiro, eu preciso da ajuda do meu professor, do colega, no caso do Rodrigo, eu preciso do auxílio dele. Então, eu mando me explica o que é direitinho, como é que eu posso usar isso. É isso que eu falo, é dessa troca. E é possível, claro que na nossa realidade, muito melhor. Porque nós temos poucos alunos em sala de aula. Seria o ideal em todas as escolas, em todas as turmas, para que você possa realmente, junto com o teu aluno, travar uma batalha contra esse tal silenciamento que fazem, que nos obrigam. E eles compreenderem que a oportunidade de serem microempreendedores, agora estão dando na pele o significado disso. Politicamente falando, eles veem na pele agora o que é isso. O que é ser um microempreendedor? Antes ele era um empresário, um pequeno empresário. Então, dá essa noção. Olha só, Tati, é uma escola de 2 horas, foi uma verdadeira loucura. Quando eu entrei, eu não sabia o que fazer nem por onde começar. Né? Você tem, dentro da tua cabeça, você tem o conteúdo, nossa, olha a palavra pesada, um conteúdo que você tem que dar legalmente obrigatório, porque você está com a cabeça ainda lá no regular. Regular também, no vaquejo, também é regular. Então, você está com a tua cabeça lá. Você pensa no quê? Do cara sair do ensino fundamental, ele quer ir para o ensino médio. Chega no ensino médio, ele é abarrotado de equação, função, não sei mais o quê, uma loucura danada, que eu também sou professora e professora do 3º ano do ensino médio, que ainda é pior ainda, porque eu estou diretamente ligada a essas provas de cunho externo, né? Mas consigo burlar com projetos. E aí a gente trabalha do jeito que a gente quer, trabalhando com projetos. Então, dentro de uma escola exclusiva, eu detesto a palavra adaptar. Eu não adapto nada. Meu aluno ele tem que ter conhecimento de tudo que a humanidade, do que a sociedade produziu. O conhecimento produzido, nosso aluno, ele tem o direito de se apropriar disso. Ele tem esse direito. Agora, a didática da matemática que vai nos ajudar. A gente precisa... eu estou falando porque é matemática. A não ser que você de história, de repente, fica até um pouco mais complicado. Eu entrar no professor Enio, pode fazer isso perfeitamente. Agora, no caso da matemática, eu preciso me soltar da questão científica, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade durante 3 anos, para poder, então, entrar nesse saber escolar, constituir o conhecimento escolar. 2 horas, a gente precisa... Você já tem 5 anos na casa, você já está sentindo isso, né? Você já consegue entrar nessa engrenagem. É difícil, mas a gente consegue, porque quando eu falo do ICES como um momento de formação, eu quero dizer que é exatamente o momento que a gente tem com nossos pares. Né? Não é conversa de corredor, é um lugar que tem que ser destinado, voltado exatamente para isso, onde a nossa coordenação, onde os nossos profissionais que nos dão esse suporte, eles já precisam observar o que a gente está precisando e trazer isso para nós. Para quê? Para que o tempo, para que ele seja bem resolvido, bem usado, né? Otimizado, esqueci a tal da palavra, que o nosso tempo seja otimizado. Então, gente, eu vou tentar ser breve, né? Porque desde acho que na fala dela, acho que já trouxe muitas questões, né, para a gente pensar, né? Vou começar com a fala da Érica, né? Que ela pergunta como não cair nas armadilhas, né? Ela até colocou aqui para a gente entender melhor, né? Nas armadilhas do conteudismo, mais ou menos isso, né? No trabalho remoto na pandemia e no pós-pandemia, como levar Freire para a prática de sala de aula, mais ou menos isso, né? Eu acho que assim, ele já trouxe algumas questões importantes, né? Primeiro, pensar a lógica freiriana naquilo que eu falei, né? Do diálogo. O diálogo pressupõe você estar com o outro, né? E é complicado, porque nesse momento a gente não está com o outro. Ou quando estamos assim, né? Através da tecnologia, e que nem todos os nossos alunos têm acesso dessa mesma forma. Então, já começa um problema a partir daí.
Aqueles que têm, aí quando você tem essa possibilidade dessa conversa, claro que você pode pensar alternativas, como a Deise falou muito bem, de ir conversando ou ir ouvindo, né? Eu acho que esse momento onde a escuta, ela precisa ser muito sensível, né? A gente escutá-los, né? Se isso é possível, com poucos é possível, né? Mas mesmo não tendo contato com eles, acho que a primeira coisa é respeitar esse momento, e é isso que a gente não está vendo, gente, esse respeito ao que a classe trabalhadora está vivendo hoje. Parece que a gente não está vivendo nada, parece que isso é uma brincadeira. E se a gente está sentindo emocionalmente ou materialmente, você imagina os trabalhadores que estão aí ou perderam parentes, ficaram doentes muitas vezes, ou perderam emprego. A gente tem dados assim, que assim, até não sei se vocês viram o vídeo que a gente fez agora no Fórum EJA, né? Aliás, acesse o canal lá do Fórum, tá bem bacana, tem vários vídeos, tem uma live, tem lives, enfim. A próxima live é sobre educação especial, segunda-feira agora, tá, gente? Fazendo uma propaganda aqui rapidinho do Fórum EJA. Educação especial e educação geral. Aliás, educação inclusiva na modalidade EJA, né? E que vai ter pessoas assim, ligadas à educação especial. Então, eu fiz um levantamento até para a gente pensar melhor sobre isso, né? Como é que os sujeitos educandos da EJA têm sido impactados por essa pandemia. E, assim, os dados, os números são impressionantes. Por exemplo, eu não sabia um dado levantado pela Fiocruz, né? Aliás, desculpa, pelo IBGE, pela PNAD e Covid, né? Que é uma PNAD específica para esse momento da Covid, né? A maior categoria que teve suspensão de jornada, redução de jornada de trabalho e de salário foi a categoria dos empregados domésticos sem carteira assinada, que é um setor que emprega muitos alunos da EJA. Então, muito provavelmente, muitos dos nossos alunos ou alunas, principalmente as mulheres, não só tiveram reduzir a jornada de trabalho, mas de salário, e muitas foram dispensadas também. Então, assim, se a gente tem ideia de quem são nossos alunos, e essa é uma prática problematizadora, eu chegar em sala de aula e não são alunos iguais aos outros, né, no sentido de criança ou adolescente, são adultos, são trabalhadores, eu sei em que eles trabalham, né, aquela ideia do perfil do aluno, você não precisa fazer um perfil assim, com questionário necessariamente, mas na conversa, muitas vezes, a gente sabe muito bem o que eles trabalham, o que eles fazem. Então, dá para vocês entenderem o que eles estão passando. Muitos são por conta própria, os empreendedores, entre as mil aspas, né, que a Deise falou agora. Então, assim, primeiro, entender isso. Acho que é o primeiro passo. E se eles não estão tendo acesso com a gente, vamos respeitar isso. Acho que é a primeira coisa, né? E a gente está vendo na rede estadual, por exemplo, muitos são do estado aqui. O NEJA também está com essa questão das aulas, né? no Google Sala de Aula. E eu estou ouvindo gente dizendo que vai reprovar porque o aluno não acessou. Gente, isso é uma desumanização absurda. Então, a primeira coisa é respeitar esse momento, entender que é uma gravidade ímpar e a gente não forçar nada com eles porque eles não estão em condição de fazer. Se nós não estamos, eles muito menos. Né? Se você tem contato, de alguma forma, eu acho que é manter o diálogo, ouvir a partir da escuta você agir. Né? E agir com muita sensibilidade também. Eu acho que Deise também fala uma coisa, né? Às vezes, realmente, eu não quero mais falar de Covid, como os alunos, um aluno dela falou. E aí vamos respeitar isso, não vamos falar de Covid, vamos falar de outra coisa e tal. Porque, às vezes, também a gente quer pensar em outra coisa, né? Porque isso abala muito a gente. No pós-pandemia, e aí, só mais uma coisa em relação a isso, eu acho que a gente tem que manter contato. Lá na universidade, a gente tem feito essa discussão muito grande, né? Não fazia aula remota, fazia, não fazia, mas não ter uma coisa é ter contato com os alunos remotamente, outra coisa é transformar isso em aula letiva e tal, né? Aí é uma discussão enorme aí para a gente fazer, né? Mas o contato é importante, né? Porque a escola, talvez para muitos deles, é o único braço, digamos assim, do Estado em que eles têm acesso e de uma maneira positiva, de uma maneira legal. Porque não é com um policial com um fuzil na mão entrando na comunidade que ele mora e matando adolescentes ou parentes deles, entendeu? Esse é um braço do Estado. Mas a escola é outro. É onde ele tem esse amparo, essa acolhida. Bom, claro que isso depende da escola, mas no caso
PEJA, do CREJA, imagino que do SEJA também é um outro amparo, né? Então, o contato acho que é importante, mas e é importante a gente até por uma questão, a gente está muito preocupado com a evasão na EJA, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas depois dessa pandemia a gente está muito preocupado. A gente está muito preocupado com várias coisas. Com a evasão, com o abandono, e está preocupado com as políticas educacionais de EJA que virão. Porque numa situação de cada vez menos financiamento, né, que já vinha, na verdade, antes da pandemia, depois da pandemia isso pode piorar, e a luta pela escola presencial ela vai ser muito mais forte. A gente tem que estar atento a isso, porque tenho certeza que vem aí propostas de educação à distância, tem propostas de você reforçar o Enseja, né? Vai, faz um exame, pronto, e acabou. A gente está percebendo esses movimentos, já antes já percebia, a Alessandra, lá, né, Nicodemus, ela fala muito da desescolarização da EJA, que é não apostar mais, as políticas públicas não apostarem mais no presencial. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, então temos que lutar muito, né? É mais um contra-sonho aí que o Paulo Freire dizia para a gente, né? Então, acho que no pós-pandemia, em termos de políticas educacionais de EJA, eu acho que essa é a primeira coisa. Porque isso é importante, gente. A gente não pensa só em sala de aula, vamos pensar na política também. Esse é o nosso papel enquanto educador também. Eu não penso só em sala de aula. A sala de aula é uma dimensão importantíssima, fundamental, ela é o coração do negócio. Mas ela só existe ali porque existe uma política educacional que possibilita ou não existir aquela sala de aula, aqueles alunos em frente a mim. Se não há política, não vai ter isso. Então, o educador problematizador, ele precisa entender a política educacional de EJA e precisa lutar por ela nesse sentido, né? Então, no pós-pandemia tem isso, né? E a prática freiriana em sala de aula é, de novo, muitos de vocês já fazem isso, né? Essa escuta com essa sensibilidade. Grandes tragédias, às vezes, a gente precisa de um tempinho, né, para poder se colocar. Eu me lembro que naquela tragédia da região serrana, eu tinha um aluno na época da especialização do CESPEB, que ele dava aula em Teresópolis. E na escola dele morreu muito aluno, morreu muitas famílias e tal. E quando voltaram às aulas, a última coisa que eles falaram foi sobre a tragédia, porque aquilo marcou muito naquele momento. Demorou muito para que eles pudessem ainda entender aquilo tudo e falar sobre aquelas situações. Então, eu acho que a sensibilidade vocês vão ter que ter, e como a gente também na universidade está tendo que ter, porque a gente já tem notícia de alunos que perderam parentes, enfim, alunos com problema psicológico, depressão, isso está muito forte. Então, a gente já está se preparando um pouco para acolhê-los nesse sentido. Antes de passarmos a fala ao professor N e à professora Deise, eu gostaria de comentar que eu fico muito feliz de perceber já, digamos, no chão da escola, né? Ou seja, dentro da escola, entre os nossos colegas professores, essas falas que dão conta de significar essa formação ao longo da vida. Durante muito tempo, nós colocamos a formação como algo que ela estava exclusivamente dentro das instituições, né, que, de alguma forma, cuidam disso, né? Então, escolas, universidades, né? E quando a gente começa de alguma forma, a perceber outros movimentos de formação, né, a gente vai percebendo que não há essa exclusividade desses espaços, porque pensar esses espaços como os únicos possíveis é, de alguma forma, também pensar aquela educação que o próprio Paulo Freire chamava de bancária, né? Ou seja, existe um espaço, e o único espaço que forma, porque aquele espaço tem alguma coisa para dar para aquele que não sabe nada e vai acessar aquele espaço para receber algo, né? Efetivamente não podemos, obviamente, também não reconhecer esses espaços, o espaço escolar e o espaço da universidade, como legítimos também na formação, que são muito importantes dentro dos seus debates da formação. Não se trata de falar isso, mas se trata de a gente reconhecer que existe um movimento crescente, né, já há algum tempo, que vai se consolidando, né, de reconhecer e discutir essa formação que é do nosso cotidiano, pensar a nossa vida para além desses espaços também e o que acontece neles como espaços formativos. Isso é muito importante. Eu quero agradecer ao professor Enio, meu Deus, eu adoro, eu estou aqui babando quando ele fala,
e vou ouvindo, vou prestando atenção, inclusive, nas palavras, na forma com que ele conduz as suas falas, uma forma calma, né? Uma forma calma, traz exemplos à tona, traz Freire o tempo todo. Tá? Então, aprendi muito, agradeço muito a oportunidade a todos, Daniel, professor Enio, por essa parceria, Zé Roberto, aos meus colegas de trabalho, aos colegas do Seja Maré, Seja Cari, todos os outros que vieram brindar as nossas conversas de hoje, a nossa conversa de hoje. Quero agradecer muito. Não sei nem se eu tenho que agradecer mais alguma coisa, porque aí vem o tal nervoso, você não sabe se está esquecendo alguma coisa. Eu sou muito espirituosa, tá, gente? Então, eu fico muito feliz. Eu quero agradecer muito esse momento. Tá bom? Foi ótimo, Deise. Estamos todos aqui também nos formando no coletivo, né? O nervosismo também, né, faz parte desse processo. Te agradeço muito, muito boa a sua fala, muito bom ouvir sua história e saber como você se construiu, né, como professora da EJA. Muito, muito enriquecedor. E acredito que todos nós aqui nos espelhamos de alguma maneira, né? Nos inspiramos na sua fala. Agora eu passo a palavra para o professor Enio. Quero agradecer a participação dele. Muito pertinente tudo o que ele trouxe, né? O diálogo com Paulo Freire, a história que ele também nos contou da sua trajetória enquanto professor da EJA. E foi muito inspiradora também. Professor, por favor, faça suas palavras finais. Muito obrigado. Eu vou começar por essa discussão da gente aprendendo, né? Eu também aprendo muito toda hora, gente. Aprendo demais, né? Assim, aprendo ouvindo vocês, né? É sempre bom, porque a gente, no caso, eu estou fora da sala de aula de educação básica há muito tempo, né? Então a gente outra realidade que a gente vive. Embora eu continue trabalhando com estágio, continue trabalhando com formação de professores, ouvindo muito vocês, mas é diferente, né? De você estar ali, né? De interação com o aluno, né? Eu tenho um projeto de extensão que eu desenvolvo no CREJA já há 5 anos, né, que é quando eu tenho o gostinho de voltar para a sala de aula, né, que é o encontro com os alunos, a gente faz uma intervenção com eles, faz um trabalho de campo. Estava tudo prontinho, viu, Daniel, para a gente começar de novo esse ano, quando veio a pandemia, e aí não tem como, né? Mas vamos lá, vamos estar guardado lá, a gente volta para ele daqui a algum tempo, né? Dizer que essa coisa das tecnologias, olha, a gente fez uma live, a primeira live do fórum que eu coordenei, né, mediei, não é só você ficar nervosa não, Deise, eu estava nervosíssimo, minha mão tremia, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então a gente está muito acostumado com gente ali na nossa frente, e eu não sei você, olha só, sabe uma coisa que me incomoda, é estranha, quando eu estou falando, como agora, e não ouço barulho nenhum. Está todo mundo em silêncio. Gente, isso dá um nervoso, porque parece que você está falando sozinho, entendeu? E aí, porque quando você está no auditório, sempre tem barulhinho, né? A cadeira mexendo, o outro não sei o quê. Aqui é um silêncio, né? E às vezes eu não consigo olhar todo mundo, esse olhar geral. A gente nem vê todo mundo na tela, né? Então, é tudo um aprendizado para a gente, né? Então, não é só você que se sente assim, não, tá? Então, encerrando, eu quero também agradecer muito, fiquei muito feliz, contente mesmo, estava esperando muito, né? Não só pela relação que a gente tem com o CREJA, com a EJA, como eu falei, o Seja Maré e o Seja Cari, eu ainda não tenho ainda, a gente ia fazer um trabalho com o Seja Maré esse ano, com o Museu da Maré, estava uma relação com a professora, mas não foi possível por enquanto, né? Vamos ver se na volta a gente consegue. Então, quero agradecer, dizer que foi muito bom, né? Eu gostei, adorei ouvir vocês, ver vocês, muitos colegas aí dessa vida aí na EJA, né? E é isso aí, a gente está aí, né? Se precisar de novo, estou disponível para conversar com vocês. Esse papo, né? Assim, essa conversa me deu uma série de ideias, assim, e já estou pensando coisas para depois, mas depois a gente conversa aí com o Daniel, com a Deise, com o pessoal, e dizer que estamos na luta, né, gente? Como costumo sempre dizer, EJA é resistência, EJA é luta contra as desigualdades sociais, a gente não pode nunca deixar de pensar nisso. Esses alunos estão ali, a gente não está fazendo nenhum favor a eles, é um direito deles a gente estar ali, e é um direito deles estarmos ali qualificados para trabalhar com eles, né? Qualificado no sentido social mesmo, né? Eles têm direito de ter professores
que pensa uma educação para a especificidade deles, né? Então, é um direito nosso, a formação é um direito nosso, mas é um direito também dos nossos educandos, né? Então, agradeço mais uma vez a Daniel, José Roberto, a todo mundo. Obrigado aí por ouvir, obrigado pela troca. Olha, nós que agradecemos a vocês, né, a todos, inclusive, que estão aqui, né, de modo especial a Deise e ao professor Enio, a professora Deise e o professor Enio, que disponibilizaram também tempo para estarem conosco, ajudando a dinamizar essa roda de conversas. E nós vamos fazer um encerramento agora. O 8º Seminário Interno de Formação Continuada Docente do CREJA chegou ao fim. Gratidão a todos e a todas por estarem conosco neste encontro, que possamos tecer com nossas vozes juntos muitos outros diálogos. Agradecemos a participação do professor Enio da UFRJ, da professora Deise do CREJA, dos professores do Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, dos professores das escolas exclusivas de EJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos da Maré, Seja Maré, professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Jacareí, o Sejacareí, professores da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, professores da Escola Paulo Freire, dos professores dos grupos de pesquisa ELAC, da UF, e também AUMEFRE, da FFP-UERJ. Agradecemos a participação de todos e esperamos nos ver em breve em outros diálogos.